Dando sequência às atividades, a próxima mesa redonda terá a moderação da doutora Fabiana Simões Batista, com o seguinte tema: doença inflamatória intestinal. Doutora Fabiana é gastroenterologista e endoscopista pela UFO, endoscopista do Hospital Municipal de Uberlândia e médica do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do HC UFO. Os palestrantes serão Dr. Júlio Fonseca Tchebli. Júlio é professor titular da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, coordenador do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital Universitário da UFJF, pesquisador pelo CNPq e membro titular da FBG, do GEDIB e da Academia Mineira de Medicina. Dr. Eduardo Garcia Vilela é mestre e doutor em gastroenterologia e professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto e representante titular do seu colegiado. É médico do Hospital das Clínicas da UFMG, onde é preceptor da residência de gastroenterologia. Editor do periódico World Journal of Gastroenterology, revisor do periódico Annals of Internal Medicine e pesquisador pelo CNPq, ex-presidente da AMG e vice-presidente do GEDIB. E Dr. Rogério Sade Rosni. É professor livre-docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, presidente do GEDIB, membro do Grupo Multidisciplinar em Doença Inflamatória Intestinal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, especialista em coloproctologia e cirurgia do aparelho digestivo, e membro titular do GEDIB, da SBCP e do CBCD. Orientador nos cursos de mestrado e doutorado e no programa de pós-graduação em Bases Gerais da Unesp. Os debatedores dessa mesa são doutora Carolina de Paula Guimarães Baia, é gastroenterologista pela FBG, membro do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Felício Roxo, mestre em gastroenterologia pela UFMG, coordenadora do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital Felício Roxo, e doutora Liliana Andrade Tchebli. É graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, tem mestrado e doutorado em Saúde pela UFJF. Atualmente, é pesquisadora associada ao Núcleo de Pesquisa em Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFJF. Boa noite. Nós vamos dar início às discussões sobre doenças inflamatórias intestinais e a primeira palestra será realizada pelo Dr. Júlio Tchebli sobre escolha do tratamento baseado em alvos terapêuticos. Só lembrando que as perguntas devem ser feitas pelos participantes no Q&A. Boa noite. Agradecer o convite para participar do 11º Gastro Triângulo. E o tema que nos foi proposto dentro dessa mesa de doença inflamatória intestinal é a escolha do tratamento baseado em alvos terapêuticos. Esses são meus conflitos de interesse. Então, as metas do tratamento da doença de Crohn e retocolite ulcerativa foram recentemente reavaliadas no STRIDE 2. Então, após a avaliação da atividade da doença, nós introduzimos uma terapia de acordo com o risco. As metas de curto prazo é a resposta sintomática, a melhora dos sintomas pelo paciente, e na transição da meta de curto prazo para um prazo intermediário, seria a remissão clínica, normalização da proteína C reativa, uma redução dos níveis de calprotectina fecal dentro de uma variação aceitável e a normalização do crescimento nos casos de crianças. E as metas de longo prazo, de qualquer que seja a terapia escolhida, é a cicatrização endoscópica, sendo incluído, em relação ao STRIDE 1, a normalização da qualidade de vida e a ausência de incapacidade. Observe bem que em qualquer dessas fases do tratamento, se aquela meta não é obtida, nós reavaliamos o paciente e adaptamos o tratamento de acordo com o objetivo. É interessante também lembrar que se deve considerar, baseado no STRIDE 2, na doença de Crohn, a cicatrização transmural e na colite ulcerativa, a cicatrização histológica, embora não sejam metas formais de tratamento. Indiscutivelmente, a terapia biológica revolucionou o manejo das doenças inflamatórias intestinais. Inicialmente, com o advento da terapia anti-TNF, já completando 2 décadas de uso
nas doenças inflamatórias intestinais e com recente advento dos agentes anti-integrina, dos antagonistas da interleucina 12 e 23 e, mais recentemente, das moléculas pequenas, os inibidores da janusquinase. Isso tem melhorado muito o manejo das doenças inflamatórias intestinais. Em contrapartida, a escolha de qual agente utilizar num determinado paciente, num determinado momento, tem se tornado mais complexa, uma vez que o perfil de eficácia e segurança dessas drogas é bastante variável. Compondo o problema, existe uma quase ausência de trials head-to-head, comparando entre dois biológicos, né, entre duas terapias avançadas. E os estudos existentes, em vista deles terem desenhos diferentes e os coortes de pacientes serem distintos, eles não permitem fazer uma comparação direta entre os mesmos, o que torna a escolha da droga frequentemente empírica, baseado principalmente na experiência clínica do médico, nas evidências obtidas a partir de coortes de vida real e de meta-análise em rede, em algoritmos de tratamento baseado em opiniões dos especialistas e, obviamente, nas características e preferências do paciente e se nós dispusemos ou não determinada medicação naquele momento. Idealmente, né, que nós tivéssemos uma bola de cristal que nos permitisse visualizar qual a via inflamatória que está predominando naquele momento, naquele paciente. Se nós tivéssemos essa informação, nós poderíamos escolher qual a terapia apropriada, se é um anti-TNF, um anti-integrina, anti-L12-23, um inibidor da JAK. Infelizmente, nós não temos essa bola de cristal. Nós esperamos que, num futuro não muito longínquo, através da medicina de precisão, nós vamos poder identificar biomarcadores específicos que vão predizer uma maior ou menor possibilidade de resposta a determinado agente. Independente do agente que nós vamos escolher, é importante lembrar que os pacientes bionaives vão responder melhor a qualquer que seja a escolha do biológico. Os estudos claramente mostram, por exemplo, que a remissão clínica com vedolizumab, com ustekinumab ou com tofacitinib no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, ela é melhor em pacientes que nunca experimentaram anti-TNF do que naqueles que já vêm de falha a um agente anti-TNF. Então, quando nós vamos escolher qual o biológico a iniciar, o biológico primeira linha, num determinado paciente, num determinado momento, nós vamos levar em conta diversos fatores. Fatores esses específicos da doença, por exemplo, qual a gravidade da doença, se o paciente tem ou não manifestação extraintestinal, fator específico da medicação, qual a eficácia daquele agente naquele contexto, é uma droga segura ou não, qual a imunogenicidade dessa droga, a via de administração, é uma droga que tem um rápido início de ação ou não, fatores específicos do paciente, a idade do paciente, a história de infecção prévia, incluindo tuberculose, se tem história de alguma malignidade, a presença ou não de comorbidades significantes. Da mesma forma, a preferência do paciente. O paciente quer participar da decisão de qual droga usar, né? Isso facilita a aderência e o engajamento do paciente nos cuidados. A droga está disponível, né? Ela é reembolsada pelos planos de saúde, e qual a experiência e conforto do médico, a familiaridade do médico com aquele agente. Todos esses são fatores que nós vamos levar em conta quando decidimos qual é o primeiro biológico. Então, nós temos, das terapias avançadas no tratamento da doença inflamatória intestinal, nós temos 4 grupos de agentes. Os agentes anti-TNF, o infliximab, adalimumab, certolizumab e golimumab, são aqueles que têm uma história mais longa de uso, né, praticamente 2 décadas desde a incorporação do infliximab. Eles podem ser usados por via venosa ou subcutânea. São drogas que, em geral, têm um início de ação bastante rápido. Pelo menos para o infliximab, eles são melhor usados quando associados com imunomodulador, mas são as drogas que apresentam maior imunogenicidade, formação de anticorpo antidroga, que, em última análise, leva à perda da eficácia. São drogas muito boas, especialmente o infliximab e o adalimumab, para doença perianal e para outras manifestações extraintestinais, como as articulares. Limitações desses agentes incluem maior risco de infecções graves ou oportunistas e do maior risco de linfoma, principalmente se associado a imunomodulador. Os agentes anti-integrina, o vedolizumab, é um protótipo desse agente, são drogas ainda de uso venoso, embora via subcutânea. Essa droga está para chegar a uma via subcutânea de utilização. São drogas que apresentam um início de ação um pouquinho mais lento que o anti-TNF, principalmente nos pacientes que já experimentaram o anti-TNF anteriormente. Eles têm melhor resultado em pacientes bionaives, uma grande vantagem. São drogas de baixa imunogenicidade, então a formação de anticorpo é muito baixa, eles não necessitam de comboterapia e têm um perfil de segurança muito favorável, porque eles agem seletivamente no intestino. Os agentes anti-interleucina 12 e 23, representado pelo ustekinumab, é uma droga que a gente usa uma única dose venosa seguida por subcutânea, tem um início de ação bastante rápido,
tem uma eficácia muito boa em pacientes bionaives, mas também pacientes que falharam ao anti-TNF, e é uma droga que tem uma baixa imunogenicidade semelhante ao vedolizumab. Portanto, não existe necessidade de comboterapia, aliado a um perfil de segurança também bastante favorável. Em relação aos inibidores da JAK, o único que está liberado no tratamento de doença inflamatória é o tofacitinib, com uso restrito na colite ulcerativa. São drogas de uso oral, que têm um rápido início de ação. Uma vantagem é que essa terapia não é ligada à proteína, então, em pacientes com hipoalbuminemia, é uma droga interessante de ser usada. Tem ação em manifestações extraintestinais também, inclusive nas articulações. E também tem questões de segurança, principalmente em relação às infecções pelo herpes e tuberculose, e um possível maior incidência de eventos tromboembólicos e embolia pulmonar, principalmente em pacientes que têm outros fatores de risco, como idosos, que apresentam uma neoplasia e etc. Sem dúvida nenhuma, a melhor forma de comparar dois agentes é o trial head-to-head. É o padrão ouro para comparar a eficácia entre dois agentes. E nós temos apenas um estudo em doença inflamatória intestinal comparando dois biológicos, que é o VARSIT. Ele comparou em pacientes com colite moderada a grave, em sua maioria bionaives, 80% dos pacientes aproximadamente eram bionaives, a efetividade e segurança do vedolizumab versus o adalimumab. O que esse estudo mostrou? O desfecho primário foi a taxa de remissão clínica ao final de 52 semanas. Ele mostrou uma superioridade estatisticamente significante, com delta de 9%, favorecendo o vedolizumab em relação ao adalimumab. Da mesma forma, um desfecho secundário desse estudo foi a taxa de cicatrização da mucosa. Novamente, ela favoreceu o vedolizumab em relação ao adalimumab, com uma diferença de 12% em relação ao vedolizumab comparado ao adalimumab. É importante ressaltar que esse estudo não permitiu reajuste de dose, portanto, os resultados de vida real certamente são melhores ainda, onde o reajuste de dose é uma rotina com os diversos biológicos. As revisões sistemáticas e meta-análises também nos dão informações importantes. Então, a meta-análise em rede, que compara indiretamente os diversos terapias avançadas, essa é a meta-análise do SING mais recente, publicada em 2020. O que ela demonstrou? Que em pacientes bionaives com retocolite moderada a grave, os dois agentes que apresentam um ranqueamento mais elevado em termos de efetividade foram o infliximab e o vedolizumab. Esses autores concluem que em pacientes bionaives, os agentes de primeira linha no manejo da retocolite moderada a grave é o infliximab ou o vedolizumab. Então, quando nós vamos posicionar as medicações, nós devemos conhecer uma série de características dessas medicações. Então, por exemplo, todas elas são eficazes para induzir, para manter a remissão e para permitir uma remissão sem esteroides, seja os agentes anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab ou tofacitinib. Em relação a fechamento de fístulas, as evidências favorecem, são muito mais robustas, os agentes anti-TNF, particularmente o infliximab. Como opção secundária, o uso do ustekinumab, que também tem mostrado efetividade no fechamento de fístulas. Tanto o anti-TNF quanto o vedo e o ustekinumab, eles são melhores se usados precocemente no início da doença. No primeiro ano, até 18 meses do início, ele tem uma efetividade maior. A terapia combinada com o imunossupressor, ela é claramente superior quando ela é associada ao infliximab com o imunomodulador. Não existe evidências que os outros agentes, que existe um benefício de combinar imunomodulador com os outros agentes no manejo da doença inflamatória intestinal. Todos esses 4 grupos de drogas são eficazes para induzir a cicatrização da mucosa. E a monitorização terapêutica, a dosagem sérica desses agentes. Elas são muito úteis quando se trata de agentes anti-TNF, principalmente infliximab e adalimumab. A experiência com vedolizumab e ustekinumab é ainda limitada e não havendo dados nesse aspecto com tofacitinib. Em compensação, a imunogenicidade ela é maior com os agentes anti-TNF, comparado com o vedolizumab, que tem um ustekinumab com uma imunogenicidade bastante baixa, abaixo de 5%, enquanto que o tofacitinib não é imunogênico. Em relação a infecções granulomatosas, incluindo a tuberculose, o risco existe principalmente para os agentes anti-TNF e para o tofacitinib. A taxa de infecções graves também, incluindo aí infecções bacterianas graves, ela é maior com os agentes anti-TNF e um pouco maior com o tofacitinib, sendo muito menor com o vedolizumab e o ustekinumab, que são os agentes mais seguros. Em relação ao herpes zoster, mesma coisa, maior risco para agentes anti-TNF e principalmente com tofacitinib. Tá? Lesões desmielinizantes são típicas, são incomuns, mas ocorrem apenas com os agentes anti-TNF. E a ocorrência de linfoma também é bastante incomum, mas é descrita por os agentes anti-TNF e provavelmente por tofacitinib. E eventos tromboembólicos, parece existir um aumento, embora pequeno,
com tofacitinib no manejo das doenças imunomediadas. Então, como que a gente pode posicionar na prática clínica, de acordo com o cenário clínico e característica do paciente, os diversos agentes biológicos, as moléculas pequenas? Então, em relação à doença de Crohn, né, que está liberado para o tratamento, os anti-TNF, vedolizumab e ustekinumab. Aqui, didaticamente, nós vamos dividir. Os quadrinhos que têm 3 balões verdes é onde a droga é muito apropriada para ser usada naquele contexto. 2 balões verdes, ela é apropriada. Um balão verde, ela pode ser usada, enquanto que um balão vermelho, o uso do agente não é apropriado naquele contexto. Então, em pacientes com doença de Crohn moderada grave, mas restrita a apenas um segmento intestinal, e que o paciente não tem fístula, aqui nós aliamos a efetividade com a segurança. Então, os 2 agentes onde o uso é muito apropriado é o vedolizumab e o ustekinumab, embora o anti-TNF seja apropriado também o uso dele nesse contexto. Por outro lado, na doença de Crohn moderada grave, extensa, ou com fístula, ou em pacientes com doença de Crohn perianal fistulizante complexa, aqui, sem dúvida nenhuma, é muito apropriado o uso dos agentes anti-TNF, de preferência combinado com imunossupressor. E aqui, realmente, o infliximab tem mais evidências favorecendo o uso dele, combinado principalmente com a azotiopena. Como opção, o uso do ustekinumab, nesse contexto, ele é considerado apropriado, embora possa ser usado, se o anti-TNF for contraindicado, por exemplo, o vedolizumab também nesse contexto. Na prevenção de recorrência pós-operatória, após ressecção iliocecal, os agentes mais eficazes nesse contexto, mais apropriados, são os agentes anti-TNF, principalmente infliximab e o adalimumab. Quando o paciente tem doença de Crohn, psoríase concomitante, os agentes mais apropriados nesse contexto, muito apropriado, é o ustekinumab, embora o uso de anti-TNF também seja apropriado nesse contexto. Quando nós temos uma falha primária ao anti-TNF e nós não dispusemos da monitorização terapêutica de drogas, o agente mais apropriado é o ustekinumab, vindo a seguir o uso do vedolizumab. Quando é perda secundária de resposta ao anti-TNF e nós não temos a monitorização terapêutica, nós podemos trocar o anti-TNF ou usar um dos novos imunobiológicos, como o vedolizumab e o ustekinumab. Da mesma forma, se o paciente teve uma reação de hipersensibilidade grave ao anti-TNF, as opções incluem trocar o anti-TNF ou mudar a classe de droga para o vedolizumab e o ustekinumab, todos eles considerados muito apropriados nesse contexto. Por outro lado, se o paciente tem uma manifestação extraintestinal grave, discordante da atividade inflamatória do intestino, por exemplo, pioderma gangrenoso, sacroileite e uveíte, o agente muito apropriado nesse contexto é um anti-TNF. Como opção, exceto para sacroileite, poderia ser usado o ustekinumab ao invés do anti-TNF. Por outro lado, se a manifestação extraintestinal concorda com a inflamação do intestino, por exemplo, artrite de grande articulação, eritema nodoso, ou episclerite, ou qualquer dos 3 classes de droga, anti-TNF, vedolizumab e ustekinumab, são muito apropriados nesse contexto. Entretanto, em pacientes com infecção grave pregressa, incluindo tuberculose, em pacientes com história de malignidade prévia, em pacientes que apresentam uma comorbidade grave, por exemplo, insuficiência cardíaca, congestiva, hepatopatia, etc., ou idosos com fragilidade, aqui a questão de segurança é crucial. Então, nesse contexto, é muito apropriado o uso do vedolizumab ou do ustekinumab. Em pacientes grávidos ou que planejam engravidar, qualquer dos 3 agentes é considerado seguros para a mãe e para o feto, portanto, eles são considerados como muito apropriado o uso desses agentes. Paciente com doença de Crohn e que tem uma espondiloartropatia axial associada, que é espondilite anquilosante e sacroileite. Nesse contexto, apenas os agentes anti-TNF são considerados muito apropriados de uso. Pacientes que desenvolvem inflamação paradoxal induzidas por anti-TNF, por exemplo, uma artrite induzida por anti-TNF, psoríase induzida por anti-TNF, a melhor opção nesse contexto, muito apropriado, é o uso do ustekinumab. Pacientes que perderam a resposta, têm doença de Crohn e perda secundária de resposta ao anti-TNF, e aqui você tem monitorização terapêutica de droga, mostrando que o nível sérico é apropriado da droga. Se o nível sérico do anti-TNF é apropriado, nós temos que mudar de classe. Então, para o vedolizumab e o ustekinumab, havendo uma ligeira vantagem do ustekinumab nesse contexto. Por outro lado, se o paciente tem perda de resposta secundária ao anti-TNF, e a razão da perda de resposta foi anticorpo, antidroga em autotítulos, aqui nós podemos trocar o anti-TNF ou trocar de classe, o vedolizumab e o ustekinumab. Todas essas condutas são bastante apropriadas. Finalmente, na retocolite ulcerativa moderada grave, baseado em uma ampla revisão da literatura, incluindo meta-análise em rede, estudos de coorte de vida real,
e opinião de expert, nós dividimos os pacientes. Naqueles pacientes onde predominantemente a questão de segurança predomina muito nesse tipo de paciente, por exemplo, idosos que têm fragilidade, paciente com comorbidade grave ou múltipla, paciente com história pregressa de câncer, de linfoma ou de uma infecção grave. E nesse contexto, então, onde a segurança é crucial, as opções melhores é o uso do vedolizumab ou do ustekinumab como primeira linha. Pacientes hospitalizados com colite aguda grave, onde nós precisamos de uma droga efetiva de muito rápido início. A única droga liberada nesse contexto de biológico é o infliximab combinado a um dos imunomoduladores, azathioprina ou methotrexate. Como opção, que não é uma terapia biológica, é o uso da ciclosporina venosa. Se houver sucesso, nós fazemos para manutenção vedolizumab ou azathioprina. Nas grávidas, nós vamos poder usar ou anti-TNF, vedolizumab e ustekinumab, excluindo o tofacitinib, porque tem mostrado, pelo menos em estudos animais, uma possibilidade de eventos teratogênicos do tofacitinib. Pacientes da população geral, né, não idosos, sem comorbidade, qualquer dos 4 agentes podem ser usados. Aí vai depender das outras situações. Paciente com manifestação extraintestinal discordante da inflamação colônica. Então, nós temos que usar a droga que tem ação sistêmica, anti-TNF, combinado ou não com imunomodulador, especialmente methotrexate, ou ustekinumab e tofacitinib, que tem ação sistêmica. Por outro lado, quando a manifestação extraintestinal é concordante com a inflamação colônica, episclerite, eritema nodoso, uma artrite periférica, qualquer dos 4 agentes podem ser usados. Vedolizumab, ustekinumab, anti-TNF ou tofacitinib. Se o paciente tem retocolite e espondiloartropatia concomitante, as 2 melhores opções, anti-TNF e o tofacitinib, se for uma artropatia periférica. Paciente com perda de resposta secundária ao anti-TNF subcutâneo, ou seja, adalimumab e golimumab. As melhores opções é o vedolizumab, o ustekinumab ou o tofacitinib nesse contexto. Por outro lado, se a perda de resposta secundária é o anti-TNF venoso, o infliximab, ou o paciente que apresenta falha primária ao infliximab. Isso as meta-análises nos mostram que os 2 melhores agentes é o uso do ustekinumab ou tofacitinib. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição para eventuais perguntas. Parabéns, doutor Júlio, pela palestra. Eu gostaria de convidar agora o doutor Eduardo Vilela, que vai falar sobre o acompanhamento racional e proativo após escolha da terapêutica inicial. Olá, cumprimento a comissão organizadora pela iniciativa quanto à realização desse evento, e o tema que me coube foi esse: doença inflamatória intestinal, acompanhamento racional e proativo após escolha da terapêutica inicial. Quando nós iniciamos um medicamento para o tratamento da doença inflamatória intestinal, é necessário ter atenção a algumas especificidades em relação a esses medicamentos. Por exemplo, em relação aos imunossupressores. É importante nós estarmos monitorando a possibilidade de ele estar envolvido em depressão medular. Contudo, esse não é o foco da apresentação. Nós vamos direcionar para a avaliação da monitorização da atividade da remissão após o início da terapêutica. E antes de nós definirmos a estratégia, é fundamental nós termos em mente o alvo. E recentemente foi publicado o STRIDE 2 pelo IO-IBD, e que confirma que o alvo é a remissão clínica acompanhada da cicatrização da mucosa. Adicionalmente, também é alvo terapêutico a ausência de incapacidades funcionais e a recuperação da qualidade de vida desses pacientes. A melhora dos sintomas, a normalização de marcadores séricos e fecais que não eram alvos no STRIDE 1, passam a ser alvos a curto e médio prazo no STRIDE 2. Portanto, o primeiro racional para que nós possamos abordar de maneira proativa esses pacientes é definir a estratégia. E a estratégia é treat to target, ou seja, é tratar para alcançar o alvo. E isso adaptado às características de cada paciente e otimizado a partir de recursos locais. Mas nós devemos ter alicerces para executar essa estratégia. E o principal alicerce é o conhecimento acerca da história da doença. No caso da doença de Crohn, o score de Lehmann nos traduz isso de maneira muito clara, que, a despeito da remissão clínica, nós temos o avanço
da doença, causando danos estruturais na parede do intestino. E em relação à retocolite ulcerativa, essa revisão sistemática que envolveu mais de 15 mil pacientes nos mostra que existe uma extensão da doença, existe uma extensão da proctite em até 46% dos pacientes. A extensão da colite esquerda acontece em até 34% desses pacientes. A recorrência em 10 anos em até 83%. A hospitalização em quase 2/3 desses pacientes. De tal modo que esses pacientes, ao longo de 20 anos, até 20% deles são submetidos à colectomia e metade desses pacientes usam de maneira crônica o corticoide. Esse processo inflamatório persistente na retocolite ulcerativa está diretamente relacionado à incidência aumentada, quer dizer, a prevalência que vai se acumulando ao longo dos anos do câncer coloretal, chegando a 7,5% em 30 anos. Para, então, nós podermos, definindo o alvo, sabendo da estratégia, nós temos que ter instrumentos para executar a estratégia. E o instrumento clínico para avaliar a remissão, a resposta à remissão desses pacientes, não deve ser scores complicados, complexos, como o CDAI para a doença de Crohn, e de modo talvez um pouco menos complexo o Truelove na retocolite ulcerativa. O IOBD recomenda esses desfechos reportados pelos pacientes, de tal maneira que a resposta clínica é um alvo imediato, a remissão clínica é um alvo intermediário, mais a médio prazo, e nós avaliamos a resposta clínica na doença de Crohn pela diminuição de 50% da dor abdominal e da frequência evacuatória. E na retocolite ulcerativa, a diminuição de 50% do sangramento retal e da frequência evacuatória. Os senhores observem que dor abdominal e diarreia é a manifestação da doença de Crohn. Diarreia e presença de sangue nas fezes é a manifestação da retocolite ulcerativa, não apenas coincidindo, então, com o que é mais importante nós avaliarmos nesses pacientes quando estivermos diante de uma monitorização terapêutica. Em relação à remissão, nós temos aí um rigor maior, mas menor em relação à doença de Crohn quando comparado ao STRIDE 1. A dor abdominal ela pode estar presente em leve intensidade, sobretudo naqueles pacientes que não estão em atividade, mas têm já sequelas, já são pacientes com doenças tardias, que nós não vamos conseguir tratar essa estenose, e se não estiver impactando sobremaneira na qualidade de vida do paciente, isso pode ser um alvo terapêutico aceitável, acompanhado da diminuição da frequência evacuatória igual ou menor que 3 evacuações por dia. Ou então, um índice de Harvey-Bradshaw menor do que 5. Com relação à retocolite ulcerativa, o rigor é maior e manteve-se aquilo que estava preconizado no STRIDE 1. É a ausência de sangramento retal e a ausência de diarreia nesses pacientes. Com relação ao acompanhamento endoscópico, a cicatrização endoscópica é o alvo a longo prazo e, evidentemente, o instrumento para isso, idealmente a colonoscopia, em alguns casos de colite ulcerativa, a retossigmoidoscopia flexível ou rígida. E foi definido para a doença de Crohn que um CSD menor que 3 pontos seria a medida adequada para avaliar a cicatrização endoscópica. Ou então, de maneira um pouco mais complexa, o C10 menor do que 3, acompanhado da ausência de ulceração. Na colite ulcerativa, manteve-se o subscore de Mayo igual a 0. E onde que ficam os marcadores inflamatórios? Eles passaram agora a ser alvos terapêuticos diferentemente do que foi preconizado pelo STRIDE 1. A normalização da proteína C reativa e a calprotectina nesses valores são considerados alvos de tratamento a médio prazo na doença de Crohn e na colite ulcerativa. Então, essa figura mostra de maneira mais clara o que se pretende ao longo do tempo, os alvos terapêuticos para o tratamento da doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A curto prazo, eu quero a resposta. De curto para médio prazo, já a normalização da proteína C reativa, um pouco mais para frente, a normalização da calprotectina, e em crianças eles abordam isso também, o crescimento adequado, e por fim, a longo prazo, a cicatrização endoscópica. Esses tempos variam dependendo do medicamento que nós formos prescrever para esses pacientes. Mas
isso, a resposta nós queremos, quanto mais breve, melhor, 2 a 4, até 6 semanas. A normalização da proteína C reativa, logo depois, em torno de 2 a 3 meses. De 3 a 6 meses, a diminuição, a normalização da calprotectina. E de 6 meses a 1 ano, quando nós devemos fazer a monitorização endoscópica, seria o prazo, então, definido para a cicatrização endoscópica. Não foram considerados alvos terapêuticos, mas são desejáveis. A cicatrização transmural na doença de Crohn, ou mesmo a sua cicatrização histológica, e para a colite ulcerativa, a cicatrização histológica. São bem-vindos, mas não são alvos terapêuticos, nós vamos comentar o porquê. O STRIDE 2 coloca que, devido à capacidade limitada dos tratamentos atualmente disponíveis para alcançar a cicatrização transmural em relação à doença de Crohn, ou mesmo um NNT muito alto para se obter a remissão histológica nesses pacientes ou nos pacientes com retocolite ulcerativa, nós não devemos hoje ainda almejar a cicatrização transmural e a cicatrização histológica como alvos terapêuticos, ainda que, quando acontecer, como eu comentei, são eventos bem-vindos. E esse estudo, o Versify, dá um pouco de noção do porquê disso. O Danese, quando estudou esses pacientes com doença de Crohn, ele observou que, ao longo de 52 semanas, esses pacientes tinham o anti-TNF, então vamos colocar a população geral aqui, 18% de cicatrização endoscópica. E esses pacientes atingiram 42% de cicatrização histológica. Há uma dissociação desses números. Muito provavelmente porque esses scores histológicos, que também são aplicados para a retocolite ulcerativa, precisam ser melhor adaptados para que a validação aconteça, a repetição entre os examinadores aconteça, de tal modo que nós precisamos também de instrumentos de avaliação histológica mais adequados, mais simplificados, como o GOBS já começou a fazer, mas isso é ainda algo em evolução que o STRIDE 2 coloca que devemos ainda ter cautela antes de almejar esse alvo terapêutico. Eu queria agora provocar um pouco de reflexão acerca de conceitos, porque nos últimos anos esse termo remissão profunda ele passou a fazer parte de vários estudos clínicos e que foi colocado que estaria associado à remissão clínica mais a cicatrização mucosa. Mas, originalmente, quando o Panaccione começou a falar dessa remissão clínica, envolvia também a cicatrização histológica. E o STRIDE 2, ele já relembra e fortalece que, ao invés de falar em remissão profunda, que eu acho que é o termo consagrado, que dificilmente nós vamos deixar de falar nos próximos anos, mas ele coloca que, na verdade, nós devemos falar sobre cicatrização profunda completa, que essa remissão profunda, que mais recentemente os artigos colocam, mas acompanhado de cicatrização histológica e cicatrização transmural. Lembrando que esses dois últimos não são alvos terapêuticos, mas o termo que é colocado pelo IOBG seria cicatrização profunda completa. Um outro conceito que eu queria chamar a atenção para já começar a finalizar a conclusão dessa apresentação é que na doença de Crohn, a remissão clínica não se relaciona com a cicatrização endoscópica. E na doença de Crohn, por vezes, o local cometido não é alcançável pela endoscopia. E quando nós temos esse local alcançável, nós precisamos, na maioria das vezes, de uma colonoscopia, que é um exame invasivo. Então, é uma situação complexa, não é simples de resolver a monitorização desses pacientes. Em relação à colite ulcerativa, é um dado importante, porque é uma mudança de paradigma em relação ao STRIDE 1. Nós sabemos que os sintomas clínicos se relacionam com o grau de inflamação e que essa correlação, quando comparada à cicatrização endoscópica, chega a 80% a 90% desses pacientes, o que facilita, sobremaneira, inclusive, a não invasão desses pacientes com estudos endoscópicos repetidos. De tal maneira que o que chama atenção quando nós avaliamos a publicação no STRIDE 2, que as decisões clínicas, elas envolvem uma análise complexa, que por vezes as decisões elas podem sair um pouco do algoritmo sugerido, e que por vezes uma elevação de biomarcadores
são suficientes para revisar o tratamento e mudar o direcionamento do tratamento, não necessariamente necessitando, por vezes, de uma confirmação endoscópica. Isso também foi uma mudança de paradigma. Lembrando que o que era falado no slide 2 são conceitos que não foram, estiveram presentes mais no slide 2, mas é importante eu reforçar essa mudança de paradigma. Em relação à doença de Crohn, resolução da dor abdominal, na verdade, podemos ter algum grau de dor abdominal não associada à atividade, sim à cicatrização, desde que não impacte na qualidade de vida. A ausência de ulceração, na verdade, o CSCD não prevê isso. Quanto a endoscopia não consegue avaliar adequadamente a inflamação, recomendava-se a imagem, um estudo dinâmico através do método de imagem seccional. Nós sabemos que isso já não é um alvo terapêutico mais pelo slide 2, e os biomarcadores não são alvos, não eram alvos, eles passaram a ser alvo a curto e médio prazo, de tal maneira que, por vezes, nós podemos dispensar a endoscopia, o que não era permitido pelo slide 1. Em relação à colite ulcerativa, da mesma maneira, os biomarcadores não eram alvos e hoje são alvos terapêuticos a curto e médio prazo, e não se aceitava direcionar o tratamento sem um exame endoscópico e ressonância. Hoje nós sabemos, e na verdade nós já sabíamos isso, que a ressonância não é um método validado para acompanhamento da retocolite ulcerativa, e o slide 2 coloca que exatamente isso nós podemos, por vezes, direcionar o tratamento independente dessa realização desses exames. Quem estuda um pouco bioestatística gosta muito de citar o Epictetus, que foi um filósofo grego, nasceu escravo, morou na Itália, depois voltou para a Grécia, e ele coloca o seguinte, que as aparências para a mente são de 4 tipos. As coisas ou são o que parecem ser, um verdadeiro positivo, ou não são, nem parecem ser, um verdadeiro negativo, ou são e não parecem ser, um falso negativo, ou são, mas parecem ser, um falso positivo. Então, através desse filósofo, hoje nós podemos entender que essa relação nos permite falar sobre sensibilidade e especificidade, e que é tudo que nós fazemos em medicina para tentar acertar mais ou errar menos. E se nós tivermos a predição, a probabilidade pré-teste, ainda incluo nisso os valores de predição positiva e negativa, que são tão importantes para nós tomarmos a decisão correta diante do paciente. O Epictetus ainda coloca que posicionar-se corretamente frente a todos esses dados é uma tarefa de um homem sábio. Eu termino, então, essa apresentação concluindo que o primeiro racional para atuar de forma proativa seria definir o alvo. E o segundo racional seria ter uma estratégia. E que para executar uma estratégia são necessários instrumentos. E que esses instrumentos, quando invasivos, por vezes podem ser repensados. E a despeito do avanço terapêutico proporcionado pela introdução dos biológicos no manejo da doença inflamatória intestinal, a cicatrização profunda completa, que é o termo mais atual, que hoje isso seria perfeição, não é alvo à medida que o tratamento disponível atinge essa meta em uma pequena proporção dos pacientes. Então, sejamos humildes. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo Vilela, pela palestra. Gostaria de convidar agora o doutor Rogério Saad para falar sobre especificidades de tratamento na doença de Crohn perianal. Bom, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite para participar desse 10º Gastro Triângulo, em nome do Destor. É um prazer a gente sempre poder falar de doença inflamatória. O tema que me coube foi peculiaridades do tratamento da doença de Crohn perianal. Esses são meus potenciais conflitos de interesse para essa apresentação. A gente dividiu a apresentação em 4 tópicos principais. Primeiro, o que é a doença de Crohn perianal, algumas características, apresentação e diagnóstico, tratamento e, na sequência, alguns casos. O que é importante para a gente do ponto de vista do estudo da proctologia e da doença de Crohn perianal? Quando a gente tem, normalmente, as fístulas, a fistopatologia das mesmas, na maior parte das vezes, não na doença de Crohn, ela segue dessa regra aqui. Você tem uma obstrução das criptas, estase, infecção, e você forma a fístula. Então, o que é importante na doença de Crohn? Ela não segue esse padrão habitual da formação das fístulas. Por quê? Na doença de Crohn, onde tem um processo inflamatório, seja na parede do ano reto
ou seja, na própria pele ao redor do ânus. Então, isso gera todo um processo que vai culminar com as fístulas. E por que isso é importante na nossa prática diária? Porque elas não seguem as regras de orientações. Em geral, são fístulas complexas, de difícil manejo, justamente pela fisiopatologia dela ser diferente das fístulas habituais, cuja origem é um abscesso criptoglandular. Então, tendo em vista essa particularidade, a abordagem também passa a ser diferente a partir daí. Nas fístulas tradicionais, a gente tem uma regra de Kutzhal-Salmon, que os trajetos posteriores, em geral, são curvilíneos, quando a gente passa uma linha média no ano, e os anteriores são retilíneos. Então, a doença de Crohn perianal não segue essas regras, justamente por toda essa característica que a gente falou anteriormente. Então, tendo em vista essa primeira colocação, vamos ver agora, então, como é que ela se apresenta e como é que a gente faz o diagnóstico. Primeiro, a gente pode classificar em elementos primários, quando a gente tem toda aquela manifestação da doença de Crohn perianal, os elementos secundários e as complicações. Então, a gente pode ter, muitas vezes, uma criptite, uma fissura, uma úlcera, e sempre com um diagnóstico diferencial de outras lesões que não sejam da doença de Crohn. Os elementos secundários, que são os picomas, e aí as fístulas, e as complicações advindas desse processo todo, que é o abscesso, a estenose e a consequente incontinência a longo prazo. Então, dependendo do momento que a gente se encontra, dependendo do grau de evolução, essas podem ser as apresentações. Então, do lado esquerdo de vocês aqui, a gente vê um picoma habitualmente que é normal, que a gente consegue ver, cuja origem não é uma doença de Crohn. Tá? Aqui mais um. E essa é uma das características, muitas vezes, dos picomas da doença de Crohn perianal. São picomas inflamatórios, cuja a borda do picoma, às vezes, é maior, como vocês podem ver aqui. Então, isso é característico dos picomas inflamatórios. São vários nessa região. Então, do lado esquerdo, atualmente, uma doença benigna, e do lado direito de vocês, uma doença de Crohn perianal. Em relação ao orifício fistuloso, essa é uma fístula simples, como aquela que a gente falou, cuja origem é criptoglandular. Diferente, muitas vezes, o paciente que tem a apresentação da doença de Crohn. A gente pode ter vários orifícios aqui estão fechados, mas vários orifícios fistulosos, ou um perígio como esse, mais ainda, com vários orifícios fistulosos, completamente complexo, todos esses aspectos. Então, novamente, à esquerda, um quadro mais benigno, e à direita, o paciente com doença de Crohn. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, e super importante, a anamnese. Então, nós temos a obrigação de perguntar para todo paciente com suspeita de doença inflamatória se existe ou não alguma queixa proctológica, seja na história ou próprio exame físico. E aí nós vamos fazer esse exame proctológico, o que pode ser numa primeira consulta, mas dependendo do momento que o paciente está, a gente faz o exame proctológico sob sedação no centro cirúrgico já para fazer o tratamento. Tá? Mas basicamente consiste em inspeção, palpação, toque retal e a anoscopia, eventualmente a retoscopia. E aqui alguns exames auxiliares que eu queria destacar. O papel da ressonância nesses pacientes. Tá? Então, o exame proctológico sobre anestesia versus o ultrassom anorretal versus a ressonância, qual é melhor? Vai depender muito do que a gente tem de recursos, o que o paciente tem e a experiência do cirurgião ou do gastroenterologista na condição desses pacientes. Então, existe uma interface entre todos eles. O ideal seria, sempre que possível, a gente ter a ressonância. Mas ela é imperativa? Não. A gente pode fazer o exame proctológico sem a ressonância, mas, obviamente, naqueles casos onde as fístulas são mais complexas, recidivadas, o papel da ressonância passa a ser maior. Tá? Aqui é uma ressonância que mostra exatamente algum trajeto fistuloso, complexo, trânsito interiano, que é importante a gente ter essa noção anatômica antes de abordar o paciente com doença de Crohn perianal. Então, nós vimos algumas características em especial da apresentação da doença de Crohn perianal, da sua fisiopatologia, do diagnóstico, e agora nós vamos ao tratamento. O que é importante do tratamento? Da mesma forma que a gente tem os elementos primários, secundários e as complicações, o tratamento também pode ser dividido didaticamente dessa forma. Eu posso ter o tratamento de emergência, aquele paciente que vem com o primeiro abscesso perianal, que a ideia é a gente fazer a drenagem desse abscesso, o tal do controle de dano, que é a gente passar o ceton, ou eventualmente fazer uma ostomia naquele paciente que tem um quadro mais grave, e o tratamento definitivo, que é fistulotomia, o avanço de retalho, a esfincterotomia interna, e eventualmente o paciente, dependendo da situação, pode ir até para uma proctocolectomia total, uma protectomia com amputação do ânus, dependendo da situação que esse paciente se encontra. Então, 4 princípios básicos que norteiam para nós proctologistas esse tratamento. Primeiro, como eu falei para vocês, lá da fisiopatologia, a gente precisa manter esse trajeto fistuloso aberto. Por quê? Porque a gente precisa tratar o processo inflamatório, fazer o correto tratamento desse trajeto,
entrar com a terapia biológica para a gente conseguir o fechamento, ou no segundo tempo a gente tratar essa fístula de uma maneira definitiva. Então, primeiro, é manter esse trajeto fistuloso aberto. Obviamente que existem algumas exceções. Se a fístula for muito simples, a gente pode fazer a fistulotomia, mas isso é exceção. Remoção do processo inflamatório local, que é isso que a gente falou de fazer essa curetagem, eu vou mostrar um vídeo sobre isso. Aproximação, sempre que possível, do orifício externo ao interno da região perianal. Então, a gente vai aproximando aos poucos esse orifício que está longe, mais próximo da região perianal. E fundamental o controle da doença retal e o controle do processo inflamatório, como eu disse, com o biológico. Então, esses são os nossos princípios básicos do tratamento. Entre as opções terapêuticas, a gente sabe que hoje, na doença de colo perianal, o tratamento de eleição é anti-TNF e essa cirurgia, que seria o exame proctológico sob sedação e a passagem do setor. Tá? Essa é uma revisão bastante interessante de vários autores internacionais e autor nacional do CODES, que mostra exatamente isso. Qual foi o papel do tratamento convencional dos imunossupressores. Vocês podem ver que a eficácia desses agentes é baixa. Eles não estão indicados efetivamente no tratamento da doença de Crohn perianal. Eles ajudam, sem sombra de dúvida. O antibiótico, a gente tem um componente infeccioso, ele pode ajudar, a gente utilizamos, mas ele não é um tratamento definitivo. Esse aqui é um fluxograma que mostra, eu queria chamar a atenção de vocês, a partir do momento que a gente tem essa história, o exame proctológico sob sedação, como ser a ressonância, aí a gente vai entender se existe primeiro ou não inflamação no reto, no segundo momento, se existe essa inflamação, se ela está presente, se a fístula é complexa. Mas vejam, todos eles passam para o uso do anti-TNF e a passagem do ceton. Então, independentemente desse contexto todo, o uso do anti-TNF e esse exame proctológico é imperativo para a gente poder tratar os nossos pacientes. Bom, sempre nos perguntam, e a terapia biológica? O único estudo randomizado que foi feito para estudar as fístulas perianal na doença de Crohn foi o infliximab, que foi um estudo randomizado, cuja taxa de resposta foi boa. Tá? Os demais biológicos, todos eles, não tiveram análise específica. Foi uma pós-hoc análise em relação aos estudos randomizados. Eles funcionam? Sem sombra de dúvida, todos eles vão funcionar mais ou menos. Então, aqui são as taxas de fechamento. Mas o único que teve um estudo específico para isso foi o infliximab. Tanto que a nossa opção, de uma maneira geral, é pelo uso do infliximab em monocombo terapia nesses pacientes. Mas estaria errado eu usar adalimumab? Não, perfeito, a gente pode usar da mesma forma. Posso usar vedolizumab? Posso. Se eu tenho aquela doença de Crohn, cujo comprometimento retal é importante, ela não vai atuar no períneo, mas ela pode ajudar no trabalho, ser eficaz no reto, ela pode ser usada. E da mesma forma, o ustekinumab. Então, todos podem ser indicados, mas com essas considerações que eu falei anteriormente. Muito se tentou em relação à injeção local de anti-TNF, com resultados a longo prazo muito ruins, taxas de recidiva bastante elevadas, então é algo que a gente não tem a tendência de usar. Tá? Outras estratégias, célula-tronco, tratamento endoscópico, aqui são alguns procedimentos cirúrgicos que a gente faz na fase que a gente controlou o processo inflamatório, cola de fibrina e plug de colágeno, que eram as outras opções. Tá? Aqui é o trabalho da EMI, dos Estados Unidos, que mostra a injeção de célula-tronco no local da fístula com resultados muito bons. Qual que é o problema? É o custo disso, o custo do preparo para a gente poder utilizar. Mas tem resultados promissores, sem sombra de dúvida, mas para a nossa realidade ainda não é algo factível. Tá? Aquele mesmo estudo mostra um fluxograma. Como eu disse, a gente tem que fazer essa avaliação com ressonância ou não, passado, feita a indução deste paciente. Então, depois que a gente fez o uso do anti-TNF como imunossupressor, a gente espera um pouquinho e vamos ver o que está acontecendo lá dentro da mucosa retal. Se a mucosa está cicatrizada e eu não tenho mais evidência, eu posso aqui tirar efetivamente o cetom do paciente. Tá? Mas, por outro lado, se eu tenho evidências de atividade da doença, eu mantenho a minha terapia e posso manter, eventualmente, essa fístula. Tá? Então, se eu tenho uma fístula tratada, eu posso partir para as técnicas definitivas. Por outro lado, se eu tenho atividade no reto, apesar de a gente ter feito toda a drenagem, etc., o paciente, o que ele tem que fazer? Eu tenho que pensar em otimizar esse anti-TNF. Tá? Então, se ele mantém a atividade, apesar disso, apesar da otimização, eu tenho que pensar em trocar esse biológico. Se ele cicatrizou, ele segue esse fluxo para o tratamento definitivo. Então, eu vou ilustrar nesses próximos 3 minutos e meio alguns casos clínicos, apenas para vocês terem uma ideia
de quanto é importante esse tratamento, tá? Então, esse é uma paciente que já estava com cetom, veja, você pode usar um catéter de Nelaton, a gente usa muito esse elástico aqui, essa borrachinha que é bastante interessante, bem flexível, tá? Então, o que a gente pode ver? Ela tem mais 2 orifícios fistulosos que apareceram, a queixa dela, que ela estava com saída de secreção, então a gente foi exatamente por exame patológico sobre a anestesia, tá? Então, o que a gente fez aqui em relação ao contexto? Então, o que eu chamo a atenção? Então, a gente está examinando o período dessa paciente, a gente sempre faz a expressão, então dá para perceber que tem uma saída de uma secreção purulenta, tá? Então, o primeiro passo é essa avaliação externa. O que eu tenho em relação ao número de orifícios, como é que está o ânus dessa paciente, como é que estão os restantes dos orifícios e dos trajetos fistulosos, tá? E olha que interessante aqui, a hora que a gente for tirar, a gente cortou, obviamente que isso era para sair o restante do dia inteiro, né? Então, esse cetom que tinha sido passado há um bom tempo atrás, vocês vão ver que ele estava partido no meio. Ele tinha que estar íntegro na hora que eu puxasse, tá vendo? Ele estava fragmentado. Então, com isso, o trajeto fistuloso não estava com cetom. Então, ele manteve aberto, justificando a recidiva do quadro da paciente, esse quadro todo. Então, o segundo passo, a gente faz a avaliação desses trajetos, tá? O estilete, com calma, eu sempre começo passando, eu nunca deixo no R3 e no R4, sinto, e depois eu deixo ele, para evitar a formação de falsos trajetos, tá? Esse era o restinho do fio, então está aqui os trajetos. Chama atenção que ela tem mais 2 orifícios fistulosos que provavelmente comunicam com esse outro trajeto aqui, tá? Então, agora a gente vai estar explorando esse de baixo. Vocês vão perceber que ele comunica com os demais, tá? Então, esse estudo é fundamental. Então, está aqui, ó. Esse aqui comunicava com esse aqui, que comunica com esse aqui. Então, essa análise é fundamental para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, segundo passo, avaliação do trajeto. E terceiro passo, que a gente vai tratar o orifício externo. A gente sempre resseca isso aqui, sempre manda para anato patológico, tratando o orifício externo, é isso que a gente faz, tá? Então, esses são os passos. Agora, o passo que eu acho mais importante é o quarto, que é a curetagem do trajeto. Essa é uma cureta que a gente se usa na ginecologia, e eu vou pedir especial atenção para vocês verem um material gelatinoso que sai de dentro. Eu posso passar uma gase no trajeto, eu posso passar essa cureta. Então, essa remoção dessa gelatina, desse processo inflamatório todo, é fundamental para o anti-TNF poder chegar e agir. Então, a gente faz essa curetagem passo a passo, retirando toda essa geleia aí que a gente está mostrando, tá bom? Na sequência, o que a gente faz? Também faz a mesma coisa aqui embaixo, na curetagem do trajeto. Vocês podem observar que vai sair aquele mesmo material gelatinoso, então, removendo todo esse processo inflamatório da paciente. Quarto passo é a passagem de cetom. Então, a gente abriu aqui, passou o Nelaton novamente, passou o estilete novamente, e aqui a gente está fazendo o estudo desses trajetos. Então, a gente está passando a nossa borrachinha aí, o cetom, que vai manter esse trajeto aberto, sempre um cetom mais frouxo, tá? Vamos para o outro caso agora, rapidamente, desse último minutinho que eu tenho aqui para fazer essa resto da apresentação. Então, aqui já é uma troca de cetom. Então, o que eu vou comparar? Olha o períneo dessa paciente, como já está mais seco, o trajeto aqui está bem sequinho, então, diferente daquela outra paciente. Essa já estava um trajeto mais cicatrizado, então, esse é o tipo da paciente que a gente pode, em algum momento, pensar num tratamento definitivo. Então, o primeiro passo, a avaliação do trajeto, a curetagem. Olha a diferença dessa curetagem para a curetagem anterior. Absolutamente seca, então mostrando que todo o trabalho que tem sido feito de passar o cetom no anti-TNF, ele tem funcionado e funcionou muito bem. Tá? E aqui a gente passou um cetom só para manter um pouco mais até a gente ter o controle endoscópico do reto. Ela tinha um pouco de atividade no reto ainda, por isso que a gente resolveu esperar esse controle para fazer o tratamento definitivo dessa paciente, tá? Então, com mensagens finais. Primeiro, doença de colon preanal tem uma fisiopatologia diferente, então é importante a gente ter essa noção. Sempre tratar o trajeto e usar o anti-TNF em como terapia. É importante o acompanhamento para eventuais mudanças de tratamento. E a cirurgia tem que ser feita no momento certo, bem indicada, individualizada, mantendo sempre a qualidade de vida desse paciente e mantendo a sua continência. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a atenção de todos e me coloco na sequência à disposição para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rogério. Gostaria de convidar os palestrantes e as debatedoras, a doutora Liliana e a doutora Carolina, para que a gente possa iniciar as perguntas e discussões. Eu vou passar a palavra à doutora Liliana, inicialmente, para fazer os seus comentários e suas perguntas, por favor, doutora Liliana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar os coordenadores, organizadores do evento, pela excelência do evento, já está sendo um sucesso,
E parabéns aos palestrantes, essa mesa foi imperdível. Eu tenho várias perguntas, mas devido à dada hora, não vou poder fazer muitas, né? Então, eu queria começar pelo Saad. Saad, uma dúvida que a gente tem, nós clínicos, qual o momento da gente retirar o sedênio, retirar o cetom? Você faz uma avaliação sempre endoscópica? Quais são os critérios que a gente precisa ter para a gente poder retirar o sedênio? Lili, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, prazer ver todos vocês aí. Queria parabenizar o Eduardo e o Júlio pelas apresentações. De uma maneira bem objetiva, item 1, evolução clínica, ponto a ponto, pós a entrada do anti-CNF. Então, dificilmente a gente vai tirar esse cetom na fase de indução. A gente vai aguardar pelo menos a fase de manutenção para a gente ter a certeza de que está funcionando. Então, avaliação clínica. A avaliação endoscópica é sempre importante quando a gente tem aquele comprometimento retal que eu falei. Tem pacientes que têm uma doença perianal mais pura, com menos inflamação no reto. Então, a endoscopia é muito útil nesses casos, sem sombra de dúvida. E, por fim, o aspecto nosso durante o exame proctológico. Quando a gente repete, eu fiz questão de mostrar esses dois casos para a gente ver duas situações bem diferentes. Aquela curetagem que tem processo inflamatório e aquela outra que está sequinha. Então, esse dado, durante o exame proctológico, me permite, então, a retirada ou não. Então, são esses 3 critérios que eu uso para tirar o cetom. Joia, obrigada. Eduardo, agora eu queria te fazer uma pergunta. A gente objetiva sempre, né, como a gente tem como alvo terapêutico a cura mucosa. Então, a gente busca a cicatrização da mucosa. E aí eu te pergunto, Eduardo, eu estou diante de um paciente com uma retocolite, uma pancolite, com úlceras profundas em toda a extensão do colo. Então, eu tenho úlceras profundas, né, numa grande extensão, uma pancolite. E depois de um tratamento, qualquer que seja, eu vou ter, minha paciente apresenta 2 úlceras, uma de 8 e outra de 6 milímetros. Ainda assim, com toda essa melhora, você ainda vai objetivar uma troca, por exemplo, de um biológico, ou você se dá satisfeito com esse resultado? Eliane, olha só, eu acho que a gente tem que incluir variáveis para responder de maneira mais adequada. Variáveis como idade do paciente, se é um paciente mais jovem ou mais velho, se cabe um tratamento um pouco mais ou menos seguro, se ele tem manifestação extraintestinal ou, mais do que a manifestação extraintestinal, se ele tem comorbidades. Então, tempo de evolução da doença também. Uma situação como essa, eu não responderia de maneira muito assertiva, sim, eu trocaria ou não trocaria. Eu tentaria individualizar. Eu acho que um paciente que está evoluindo bem, do ponto de vista clínico, que tem uma boa qualidade de vida, ele pode ser reavaliado daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, eu tenderia, a princípio, a monitorar um pouco mais antes de fazer essa troca ou fazer uma otimização de tratamento. Tá, então eu vou te dar mais detalhes. É um paciente de 30 anos, uma retocolite, uma pancolite. Esse paciente já falhou a vedolizumab, que foi a primeira terapêutica, e agora ele está usando infliximab. Com o vedolizumab, ele não teve resposta, foi uma falha primária, e com o infliximab, ele teve uma resposta importante, ele está assintomático, de manifestação extraintestinal, ele teve apenas só artralgia, não tem outra manifestação. Que é concordante, né? Vem junto com atividade inflamatória. E respondeu muito com o infliximab, mas mantém essa atividade endoscópica, que são essas 2 úlceras. Tá. É um paciente que, possivelmente, além do infliximab, deve estar usando azatioprina também. Possivelmente, se você indicou a azatioprina, é um paciente que tem o IgG positivo para EBV. A gente já está cercando um pouquinho esse paciente também. A opção que eu teria para esse paciente seria otimizar a dose do infliximab, se ele tiver com a dose da azatioprina otimizada. Já está otimizado com o infliximab.
10 miligramas a cada 8, 5 miligramas a cada 4. Uma situação como essa, para a gente já migrar, a gente teria que migrar, possivelmente na falta do TDM, para o ustekinumab. Eu não sei se eu queimaria esse tratamento nesse momento, não. Eu esperaria. Eu avaliaria ele, viu, Lili? Acho que vale a pena essa pergunta para o Júlio e para o Rogério também. Acho que vale, essa pergunta talvez não tenha uma resposta tão assertiva. Vamos aproveitar, então, Júlio, Saad. Eduardo, eu concordo plenamente com você. É um doente que já vem refratário a um biológico, né? A resposta ao segundo biológico nem sempre é melhor, mas como ele respondeu muito bem ao infliximab, a comboterapia com azitioprina, uma melhora muito importante clínica e endoscópica, eu não arriscaria trocar de droga. Ele já está otimizado, talvez eu avaliasse o nível sérico dele se disponível, a única coisa que eu faria. Mas eu tenderia a reavaliar esse paciente com calprotectina aí a cada 2, 3 meses e seguir esse doente. Eu não tentaria perder o ganho dele tentando uma terceira terapia, conforme você diz, o ustekinumab ou o tofacitinib. Eu não me arriscaria também, não. Eu tenderia a ser conservador nesse contexto. Mas eu de acordo, viu, Lili? Acho que tem que ser prudência aí, seria mais importante mesmo porque ele teve uma resposta importante, pelo que você falou, era um quadro muito importante de pancolite, ele tem ainda sinais de atividade, mas acho que a gente sempre tem que ter o nosso baseline, né? Se esse paciente se mantivesse assim, pensando lá na frente, né, Eduardo e Júlio, se ele se mantivesse assim 6 meses, 1 ano, e a gente percebe que a coisa não está evoluindo, mas não foi o caso, né? Ele saiu de um quadro muito mais intenso e agora está num quadro mais brando. Eu acho que a gente tem que ter paciência. Eu acho que nessa hora realmente cautela é importante e nível sérico aí seria fundamental se tivesse. Mas se não tivesse também, eu também teria uma conduta mais conservadora nesse sentido. Doutora Carolina, alguma consideração, alguma pergunta? Boa noite a todos. Agradecer o convite, parabenizar aí pelo ótimo evento, parabenizar aí o Júlio, o Eduardo, o Rogério, né, pelas excelentes palestras de alto nível. Dúvidas a gente sempre tem muitas, né? Mas eu queria perguntar primeiro para o Júlio uma coisa que a gente sempre fica nesse dilema da escolha, né, do tratamento a utilizar. A gente leva em consideração todos esses fatores aí que você falou, segurança, o tipo da doença, a idade do paciente, comorbidades, etc. E uma coisa que no idoso a gente leva muito em consideração é a segurança. Mas um tipo de paciente que eu sempre fico incomodada e às vezes na dúvida é o paciente jovem, que se por um lado ele não tem aquelas comorbidades, aquele risco maior do idoso, é um paciente que eu penso que a longo prazo ele é um paciente que, se a gente opta, às vezes, é um paciente que, claro, não tem fístula perianal, por exemplo, mas que tem uma doença mais grave, a gente pode tender a optar aí pela comoterapia, né? Tranquilamente estaríamos autorizados. Mas até que ponto não valeria a pena a gente optar por um anti-integrina, um anti-interleucina, por causa da segurança, pensando no longo prazo que esse paciente vai ter que usar uma terapia talvez combinada, e também no risco aí, embora raro, né, do linfoma hepatosplênico no homem idoso. O que você pensa nesse paciente jovem que não tem doença perianal, mas tem uma doença grave? Carolina, boa noite. Boa noite. Então, se a doença é uma doença, especialmente doença de Crohn, né, uma doença grave, extensa, envolve um segmento longo do ilho, por exemplo, envolve vários segmentos, né? Porque doente tem uma carga inflamatória muito alta. Esse doente, realmente, o que os trabalhos mostram, nós temos que controlar esse doente rapidamente, né? Porque a chance de ele evoluir para um dano intestinal permanente é muito grande, né? Sim. Levando a estenose, se não tem fístula ainda, fístula interna, e até necessidade de cirurgia. Então, nesses casos, a terapia anti-TNF, e aí, nesse caso, o infliximab tem uma superioridade, né? Especialmente combinado com a azitioprina, com todos os cuidados, né? O Epstein-Barr IgG positivo, se não for positivo, faz o metotrexate, não haveria tanto problema.
Mas esse realmente é o contexto para a comoterapia, né, Carolina? Eu fico muito na dúvida nesses casos com o ustekinumab, que também age rápido, né? E tem no VEDA, daí eu acho que, claro, a gente dispensaria aqui uma indicação um pouco mais. É uma opção razoável o ustekinumab também, em doença de Crohn, né? Infelizmente, a gente não tem um estudo comparando ainda. O TNF está para sair o estudo, né? Foi finalizado agora, o CIVU, né? Comparando o ADA versus o ustekinumab, né? Sim. Mas no estado atual do conhecimento, nesse contexto de uma doença muito grave, ainda, em princípio, a primeira escolha, eu tenderia a usar especificamente o infliximab com azathioprina ou metrexate. Eu só usaria o ustekinumab realmente se tivesse alguma preocupação de segurança ou se ele já tivesse falhado ao anti-TNF. Tá joia. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o Rogério, para você também, Eduardo. Claro, paciente com fístula perianal, né? A primeira escolha vai ser sempre o anti-TNF aí. Mas qual que é a experiência de vocês, principalmente se o paciente falhou anti-TNF ou se vocês têm experiência até em naives, do ustekinumab e do vedolizumab no paciente com fístula perianal? Carol, eu não tenho experiência com vedo nesses casos de falha importante ao infliximab, não. O que eu tenho de resposta para te dar é que a taxa de respostas nesses estudos que eu falei, que foram subanálises posteriores, eles mostram a eficácia dos dois em quadros como esses. Se eu estou partindo do princípio que esse paciente não teve resposta e ele tem uma doença de Crohn perianal ao infliximab, eu acho que eu tentaria eventualmente o ADA como uma segunda opção, tá? Mantendo o anti-TNF até pela taxa de resposta. E na sequência, eu acho que a opção seria, se você me perguntou isso, seria o Stelara e depois eu deixaria o vedolizumab. Como eu disse, o vedolizumab naqueles pacientes, você tem um componente inflamatório retal importante, ele tem uma taxa de cicatrização adequada. Só que a gente carece de estudos voltados especificamente para isso. Então, quanto eu estou te falando, são muitos dados de vida real das pessoas que usaram e falam que algumas pessoas têm uma experiência boa, no sentido de que as duas medicações podem funcionar assim, tá? Mas, como eu te disse, a nossa primeira falhada, o anti-TNF, a tendência que a gente tem é sempre tentar alguma coisa com um espectro maior. Então, eu iria nessa sequência. Infliximab, ADA, ustekinumab e, eventualmente, se tiver esse componente, o VED. Posso falar? Claro, doutora. Olha, eu acho que o Rogério foi tão feliz nessa resposta, inclusive durante a apresentação dele, quando ele colocou que é fundamental nós fazermos o tratamento objetivando a resposta à retite. Tratar a mucosa é fundamental se nós quisermos tratar adequadamente a fístula perianal. E essa sequência que ele colocou, eu só acrescentaria, a gente falou sobre o TDM, sobre a terapia de monitorização de droga, com monitorização de droga, numa situação como essa, se nós almejamos tratar esse paciente com infliximab, eu quero nível de anti-infliximab de 15, 20 nanogramas por ml. É lá em cima. Né? Então, se eu não tenho esse nível, mesmo otimizando, e ainda tem anticorpo contra ele, eu acho que o adalimumab aí, eu acho que a gente conseguiria prescrever com mais precisão. E o último comentário, que eu acho que é muito importante, se nós retratarmos aqui a medicina translacional, o vedolizumab, ele tem que atuar onde existe o ligante, o MEDCAM. O MEDCAM existe no território irrigado pela artéria mesentérica, seja superior, seja inferior. O esfíncter anal, o Rogério vai me corrigir se eu estiver errado, ele é irrigado pela ilíaca, pela artéria ilíaca, pelos ramos da artéria ilíaca interna. E eles não têm receptores ali para o vedo. Então, se você quiser tratar com vedo, você vai tratar com o alvo de tratar a retite. De achar que vai atuar nos mecanismos inflamatórios da fístula perianal com vedo, baseado na medicina translacional, nós não vamos. Acho que é um detalhe importante do ponto de vista de medicina translacional que eu queria passar aqui. Perfeito, infelizmente, desculpa a gente interromper, o nosso tempo é curto. Eu queria fazer só uma pergunta da plateia.
para o doutor Eduardo quanto ao acompanhamento do paciente que tem doença de Crohn de Delgado, essencialmente de Delgado, aquele paciente que a doença é inacessível à colonoscopia. Como que deve ser feito esse acompanhamento? Apenas com exames de imagem, calprotectina? O que você sugere? Olha só, Fabiana, numa situação como essa, a gente vai acabar fazendo enterorressonância. Só que nós vamos fazer a enterorressonância muito mais com o objetivo de reestadiar a doença, seja do ponto de vista de dano estrutural ou extensão. Extensão é menos preocupante quando comparada à retocolite. Menos de 10% dos pacientes com Crohn mudam, né, a extensão da doença. Mas eu acabo por ter que fazer o método de imagem para avaliar se esse paciente está evoluindo com dano estrutural. Mas fazer esse método de imagem almejando ou querendo como alvo principal o não realce da mucosa, a não impregnação do contraste, a não retração da borda antimesentérica, enfim, a não densificação da gordura, isso nós possivelmente não vamos atingir e nós não devemos, a princípio, se o paciente estiver evoluindo bem, mudar a terapêutica por conta disso. Eu acho que isso aí foi a lição que o STRIDE 2 passou para a gente. Eu terminei a minha palestra como eu falaria agora para você. Eu acho que numa situação como essa, a gente tem que enxergar nosso limite, a gente tem que ser mais humilde. Verdade. Infelizmente, gente, a nossa mesa foi maravilhosa, mas o tempo realmente é curto. Pelo adiantar da hora, eu vou ter que terminar, mas eu agradeço a todos pela participação e pela oportunidade de participar do nosso evento. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.